Num momento quando ninguém espera, estaremos entre nuvens no céu. Veremos então o rosto a brilhar, Jesus nosso libertador. Sua noiva, vestida com esplendor, finalmente unida ele estará. Na terra, porém, onde a ira de Deus, até Cristo conosco voltar, reinaremos 1000 anos, com novos corpos que já não mais perecem, depois pra todo sempre, pra sempre, em nova terra serviremos nosso Pai. Reinaremos 1000 anos, com novos corpos que já não mais perecem, depois pra
Deus criou nos céus os astros, cada ser na terra e mar. Seu conhecimento é pleno do que foi, do que virá. Seu saber ele oferece para o caminho não perder. Sua palavra é luz que o andar conduz para saber o seu querer. Creia em Deus, creia em Deus, nunca falha o que Ele diz. Creia em Deus. Chegar, creia em Deus. Deus não é alguém distante, seu amigo ele quer ser. Pode ouvi-lo a todo instante, seus anseios acolher. Cristo trilha o seu caminho, ao seu lado sempre está. Vai guiar-lhe os pés em qualquer revés, Ele nunca o deixará. Creia em Deus, creia em Deus, nunca falha o que Ele diz. Creia em Deus, ser exato caminho.
Olá, meus amados e queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, que tenha sido uma tarde excelente com seus familiares, com sua família, e agora esse tempo onde nós estamos reunidos esta tarde, começo desta noite, que o nosso coração esteja disposto a estarmos com 100% de atenção para aquilo que o Senhor quer falar conosco através da sua palavra e também através dos hinos que logo mais cantaremos. A palavra de Deus nos diz em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Deus abençoe sua palavra. Quero convidar a todos que abaixem suas cabeças, fechem os seus olhos, e nós vamos falar com o nosso Deus em oração. Oremos então. Ó Deus querido, nós queremos render graças ao Senhor por tão maravilhoso dia que o Senhor nos deu. Obrigado por nos sustentar, obrigado por suprir nossas necessidades. E neste momento queremos entregar a Ti os nossos corações, nossas vidas, para que Tu, ó Deus, venha e fale conosco. Que não sejamos negligentes, mas que nossa atenção esteja naquilo que o Senhor quer nos transmitir, através dos hinos que cantaremos logo mais, através do Teu servo que fará a exposição da Tua palavra. E agradecemos, ó Deus, porque se não fosse pelo Senhor, nada seríamos e não teríamos esperança no futuro. Mas nós que somos salvos sabemos que há um futuro glorioso que nos aguarda e pela fé nós já conquistamos. Agradecemos a Ti, ó Deus, por saber que o Senhor é o nosso Pai, por termos o privilégio de chamar o Senhor de nosso Pai. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração. É o que pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, espero que todos estejam me ouvindo bem aí. Se tiver algum problema, alguma situação, vocês, por favor, me avisem aí nos comentários. Eu estou apenas mexendo aqui na questão dos volumes. Eu não sei se todos estão me ouvindo bem aí, espero que sim. Mas vamos lá então, meus irmãos, vamos para o nosso versículo, colocarei aí em sua tela e nós vamos falar então todos juntos, vamos lá? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Jeremias 17, 7 e 8. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, vamos começar cantando então do cantor cristão, o hino número 60, primeira música, Coroai. Vamos cantar alegres então, o número 60, Coroai.
Amém, meus irmãos. Vamos para o nosso próximo hino desta noite ou desta tarde. Sabemos que o sol está brilhando forte lá fora ainda, mas vamos continuar cantando então, ainda do cantor cristão número 379, Benditos Laços. 379 do cantor cristão, Benditos Laços. Muito bem, então, meus queridos irmãos, nossos dois primeiros hinos, cantamos então hinos do cantor cristão, daqui a pouco cantaremos 2 hinos do HCC, mas novamente gostaria de explicar para vocês brevemente aquilo que falei hoje pela manhã, o motivo que não temos os cultos presenciais hoje. Como eu expliquei então, minha esposa e também a Bel apresentaram alguns sintomas de gripe, mas por via das dúvidas, os médicos que atenderam tanto minha esposa quanto a Bel acharam por bem que elas ficassem em observação, fizessem o exame para detecção do Covid. E assim, então, nós entendemos que o ideal seria nós nos precavermos, principalmente porque na igreja estamos todos em comunhão, claro, respeitando todo o distanciamento, mas a Tati ficou com a Bel no domingo pela manhã da semana passada. Então, como foi alguma coisa que aconteceu com as duas ao mesmo tempo, e como falamos, irmãos, não temos certeza do que é, acreditamos que possa ser apenas uma gripe forte, então o ideal é que tenhamos todos a precaução de proteger principalmente os nossos irmãos do grupo de risco. Todos vocês têm acompanhado que a gente faz piada, mas é o que realmente parece. Na semana anterior à eleição não se falava quase nada de Covid, só se falava que os níveis estavam baixando e como um passe de mágica as coisas mudaram praticamente um dia ou no dia da eleição. Todos que foram votar sabem que infelizmente em alguns lugares não havia distanciamento, principalmente temos visto, acompanhado comícios que foram feitos aí, marchas que têm sido feitas com pessoas não respeitando isolamento, muitas vezes torcida de futebol. Então, irmãos, cada um de nós deve tomar os devidos cuidados. É importante que você, meu querido irmão, minha irmã, cuide de sua família, mas de qualquer forma, algum de nós vamos ter contato com pessoas que estejam infectadas. Isso
vai ser, infelizmente, uma coisa corriqueira enquanto não se tem a vacina. Eu tenho dito para alguns irmãos que creio que os números são muito maiores do que tem sido falado, então a nossa confiança tem que estar em Deus. É claro que nós devemos respeitar, nós devemos fazer todas as coisas para que esse vírus não seja proliferado, mas devemos temer apenas a Deus. Então, não tenha medo, não se desespere, pelo contrário, coloque sua vida diante das mãos de Deus, que o Senhor sabe de todas as coisas, Ele há de cuidar de cada um de nós, tá bom? Então, meus irmãos, nós vamos orar nesse momento. Eu vi ali que a dona Nara colocou acerca do seu sobrinho, então vamos orar por eles. Eu creio que eles moram lá em Santa Catarina, ela explicou alguma coisa ali no grupo da igreja. Tenho orado por eles, mas só não me lembro o lugar onde eles estão. Então vamos orar por toda a família, vamos orar também pela recuperação da Tati, vamos orar pela recuperação da Bel e também pela proteção de Deus por cada um de nós. Então vamos orar mais uma vez? Ó Deus querido, mais uma vez em sua presença, nós queremos clamar a Ti. Que o Senhor nos cuide, nos guarde, nos proteja nesse tempo de aflição que temos passado em relação ao Covid. Tu sabes, ó Deus, que muitas vezes todo cuidado é pouco, mas entendemos que o Senhor é soberano e todas as coisas que acontecem nas nossas vidas está debaixo da permissão do Senhor. Obrigado porque todos nós que já contraímos esse vírus, pelo menos aqui de nossa igreja, todos estamos bem. Também eu oro por aqueles, ó Deus, como por exemplo a família do sobrinho da irmã Nara, que tem passado por essas situações, talvez não só pelo Covid, mas a saúde no geral, que o Senhor esteja os cuidando, os guardando, principalmente o sobrinho que está incubado, Senhor, que o Senhor também derrame sua graça sobre a vida deles. Oro pela recuperação da minha esposa, também da plena recuperação da Bel. E também lembro, Senhor Deus, do sogro da minha irmã que faleceu, que o Senhor também esteja confortando o coração de todos os familiares. Agradeço a Ti, Pai de amor, por tudo que o Senhor nos tem feito, pelo cuidado do Senhor, em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Muito bem, meus irmãos. A minha irmã Patrícia, a irmã mais velha, ela colocou no grupo da família que o pai do Diogo, que é na verdade é o namorado, né, infelizmente, mas o rapaz que tem vivido com ela, faleceu. Então, é por isso que eu orei que Deus possa consolar o coração deles, tá bom? Então, se porventura tem alguém da sua família ou algum conhecido que você sabe que está com Covid, manda para nós aqui e nós podemos orar, tá certo? Então, meus irmãos, tendo explicado para cada um de vocês, é claro que fiquem cientes que os avisos que temos feito acerca do nosso culto presencial, como por exemplo, colocarei nesse momento, vocês sabem que está condicionado à melhora completa, tanto da Tati quanto da Bel, se porventura não tiver nenhum Covid, porque caso tenha, o ideal é o afastamento por 14 dias. Então, nós vamos ficar, claro, em observação, mas por enquanto o culto da semana que vem está marcado para as 9 e às 18 horas, mesmo que não tenhamos culto, ou se tivermos culto, as transmissões elas continuam regulares às 9, às 18 e às 20 horas. Tá bom, meus queridos irmãos? Muito bem, então, boa noite, um grande abraço para todos vocês que nos assistem. Vamos agora cantar o hino que nós aprendemos hoje pela manhã. 168 do HCC, Inário para Culto Cristão, Quanto nos ama Jesus. Como eu disse hoje de manhã, um hino pequeno, um hino rápido, breve, mas com uma letra poderosa. 168, Quanto nos ama Jesus.
Amém, meus irmãos. O último hino desta noite, o hino que a nossa irmã Eida nos pediu há um tempo atrás, mas nós vamos cantá-lo do HCC, é o número, deixa eu colocar aqui para vocês, número 91, Noite de Paz, Noite de Amor. Então vamos cantar alegres, 91, Noite de Paz, Noite de Amor. Os irmãos sabem que estamos aí perto do Natal, então por isso que já estamos cantando hinos natalinos. Então 91 do HCC, Noite de Paz, Noite de Amor. Muito bem, então, meus queridos irmãos. Cantamos este hino tão conhecido, hino natalino. E antes de nós passarmos para o tempo da pregação da Palavra de Deus, a nossa irmã Alaide, Dona Lalinha, colocou aqui no nos comentários, peço oração por Isabel, que está com profunda depressão, e por Jonas e Patrícia, meus vizinhos, que estão com Covid-19 e não são evangélicos. Então sim, vamos orar, Dona Lalinha, e se porventura os irmãos querem colocar os seus pedidos de oração, podem ficar à vontade, não tem problema algum, tá bom? Meus queridos, vamos então passar para o tempo da pregação da Palavra de Deus. O texto já está aí na sua tela, o tema também. Estamos continuando a falar sobre justificação pela fé. Eu quero pedir a sua compreensão, porque algumas vezes eu precisarei da minha garrafinha de água
conforme eu expliquei para vocês, eu estou com a garganta um pouco ruim nesses dias também. Então, se eu sentir que está raspando um pouco aqui, vocês me perdoem. Eu, mesmo que esteja no meio de alguma explicação, alguma leitura de versículo, eu precisarei. Tudo bem? Então, meus queridos irmãos, colocarei aí na sua tela, os versículos também estarão aí para todos lerem. Então vamos lá, meus irmãos, vamos ler aqui Romanos capítulo 3, versículo de número 23 e 24. A palavra de Deus, então, vai falar para nós. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Deixa eu ver se vai chegar aqui o versículo. Não chegou ainda. Só um minuto, meus queridos. Eu só preciso arrumar aqui. Agora sim. Vamos lá, então. Romanos capítulo 3, versículo de número 23 e 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus abençoe sua palavra. Vamos voltar aqui para a tela inicial. E mais uma vez, meus amados irmãos, vamos ao nosso Deus em oração. Pai de amor, Deus de misericórdia, novamente em sua presença eu clamo a Ti que a palavra do Senhor fale aos nossos corações. Clamo, Senhor Deus, que este assunto tão importante possa ser entendido pelos nossos irmãos em Cristo, e se porventura há alguém que não tem Cristo como Salvador, que hoje seja a noite de salvação. Que todos entendam, ó Deus, que não há nenhum meio de nós sermos salvos por nossas próprias forças, mas apenas por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o nosso desejo, nossa oração, em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Meus amados irmãos, que tema tem sido esse que nós temos tratado? Nós estamos na quarta parte e teremos mais uma, terminaremos na semana que vem. E é muito importante, meus irmãos, porque nós precisamos entender tudo aquilo que foi feito por nós. A medida da graça de Deus. E é isso que nós entenderemos essa noite. E para isso, meus irmãos, eu quero que nós façamos, então, uma rápida recapitulação de algumas coisas que nós já vimos. Aqui, meus irmãos, começamos esses estudos baseados em Gálatas capítulo 3, versículo 11, que aparecerá na sua tela. Na verdade, apareceu o versículo errado aí, mas tudo bem. Que diz o seguinte: é evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei, pois as Escrituras dizem, o justo viverá pela fé. Então, em nosso estudo de Gálatas, nós temos falado acerca da justificação pela fé, uma vez que aqui em Gálatas nós falaremos muito da questão da lei e da justificação pela fé. É muito importante nós entendermos que os Gálatas eles tinham sido instruídos pelo apóstolo Paulo de como eles deveriam receber Cristo como seu Salvador, mas outros que pregaram um evangelho diferente, aqueles que temos chamado de judaizantes, vieram e pregaram aos Gálatas que para que eles pudessem ser salvos, eles deveriam crer em Cristo, mas também deveriam guardar a lei ou obedecer os preceitos da lei. E o que temos visto, meus irmãos, é aquilo que Deus, ele abriu os olhos de Martim Lutero e de tantos homens de Deus que entenderam que o justo viverá pela fé. Não há necessidade de sacramentos, como nós vemos em igrejas hoje em dia, ou até mesmo de pagar promessas ou fazer coisas como dar o dízimo ou frequentar determinadas igrejas. Não, nada dessas coisas importa para que sejamos salvos. Apenas a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é isso que nós queremos ver, é isso que nós estamos vendo todos esses últimos domingos, menos domingo passado, que o nosso querido irmão Paulo da Veiga pregou, mas hoje vamos recapitular aquilo que já temos visto nos últimos domingos, nos 2 primeiros de novembro. Então, nós já falamos que a justificação significa nada mais, nada menos do que declarar justo. Ou seja, os méritos do sacrifício de Cristo valem como pagamento de nossa dívida para com Deus. Nós vamos entender sobre nossa dívida para com Deus hoje. Nós falamos, meus irmãos, que todos somos pecadores. Também vamos entrar um pouco mais nessa questão hoje.
Mas Romanos 3, 9 a 20 fala especificamente sobre isso. Falamos, meus queridos, que a lei não salva, apenas abre os nossos olhos para que vejamos o quanto somos pecadores. É simples, meus amados. Olhem depois em Êxodo capítulo 20, que vai falar sobre os 10 mandamentos. E por que Deus deu os 10 mandamentos? Por que mandamentos são tão importantes? Meus queridos, a palavra de Deus diz que, visto que não se aplica a sentença ou a disciplina sobre a má obra, o coração do homem se corrompe. Nós temos visto, meus irmãos, como a violência, como o vandalismo tem tomado conta das nossas cidades frente a todas as coisas que aconteceram ultimamente. E, lamentavelmente, nós vemos que pessoas que não obedecem leis, pessoas que têm as suas próprias leis, como elas sofrem e fazem com que toda a sociedade sofra. Então isso demonstra como todos nós somos pecadores, vivemos num estado pecaminoso terrível e que sem Cristo nós realmente estaríamos fadados ao inferno. Aqueles que não creem em Cristo, eles estão fadados ao inferno. Mas por sua graça Deus nos salvou e também nós veremos isso. Vimos também, meus amados irmãos, que começamos a falar nos versículos 21 a 31 sobre a graça da justificação, e nós estamos caminhando nesses versículos, e hoje falaremos sobre o versículo 23 e 24a, mas falamos o seguinte, dividimos esses versículos em algumas partes. Já posso lhes adiantar que são 7 partes, nós já vimos 3, hoje vamos ver a 4ª e a 5ª, e na semana que vem falaremos sobre a 6ª e a última, que é a 7ª. Nós já vimos, meus irmãos, que a justificação é o momento mais decisivo e profundo das nossas vidas, porque quando você lê ali em Romanos capítulo 9, versículos 9 a 20, que todos nós somos pecadores, que vivemos em pecado, que realmente não há bondade em nós, principalmente versículo 10 fala que não há um justo nenhum sequer, nós entendemos o nosso estado diante de Deus. Porém, versículo 21 diz, mas agora, ou seja, indica um contraste, uma mudança. Nós já falamos sobre isso, que nós saímos de um estado de ira, ali em Efésios 2:3 fala sobre isso, para um estado de justiça. Com licença, meus irmãos. Então, antes de Cristo, nós somos chamados na palavra de Deus de filhos do diabo, João 8:44. E Efésios 2 fala que nós éramos filhos da desobediência e também filhos da ira. Nós estávamos afastados de Deus, como Paulo diz em Efésios capítulo 2, também nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Porém, aqueles que creram em Cristo, eles têm vida, nós temos vida. Então, nós saímos de um estado de ira para um estado de justiça, por isso declarados justos. Essa é a doutrina da justificação. Então, aqueles que creem em Cristo não podem, ou aquele que entende a sua necessidade de Cristo, precisa entender que o momento de salvação é agora. Não se pode esperar porque nós não temos certeza se estaremos vivos amanhã. Também, meus queridos, o que nós vimos em segundo lugar é que a justificação é centrada em uma justiça divina, versículos 21b a 22a. Então, o que nós falamos? O apóstolo Paulo mostra aqui que na transação da justificação, Deus imputa na nossa conta a sua própria justiça. E mais uma vez, meus amados irmãos, nós vamos entender aqui no versículo 23, que diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, o nosso estado deplorável diante de Deus. Como pelas nossas próprias justiças nós não podemos alcançar o padrão de Deus. Nós lemos Isaías 64:6, que diz que as nossas justiças são como trapo de imundícia. Então, de maneira alguma, nós podemos alcançar o padrão de santidade e justiça requerido por Deus para que possamos ter comunhão com Ele, mas somente por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que é centrada na justiça divina, porque foi Cristo que veio a este mundo e pagou por nossos pecados. Nós vimos, meus irmãos, em terceiro lugar, que a justiça da justificação é recebida somente através da fé. Não é através de sacramentos, como eu falei, batismo, frequentar determinada igreja, pagar alguma coisa, indulgência, nada disso. Somente, meus irmãos,
pela fé. E nós falamos na semana passada, ou na semana retrasada, que isso envolve um conteúdo intelectual, ou seja, nós precisamos entender aquilo que foi feito por nós. Envolve consentimento, nós precisamos também querer, e também, da mesma forma, existe vontade. Também falamos que a fé é o canal da justificação, a fé justificadora opera sozinha, e falamos que a força da fé de uma pessoa não é relevante para a justificação. Se porventura vocês querem ouvir sobre essas questões, volte aí nos nossos vídeos no Facebook, especificamente esta parte 3, eu falei no dia 8, se eu não estou enganado, de novembro. Então, vocês podem procurar aí que vamos falar especificamente sobre essas partes. Então, meus queridos, a mensagem principal do texto de hoje, que nós já vimos, que é Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24, é que somos todos pecadores e somente Deus, por sua graça, pôde prover um meio para sermos justificados. Então, somos todos pecadores e somente Deus, por sua graça, pôde prover um meio para sermos justificados. E aí, meus amados e queridos irmãos, ainda dentro da graça da justificação, queremos entender uma quarta lição. E isso nós veremos no versículo 23, que todos são justificados da mesma forma. Vamos ler ali versículo de número 23. Aqui na versão corrigida a revista corrigida nos dá uma visão melhor da tradução daquilo que Paulo quis dizer no original, que diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Meus queridos, é importante nós entendermos que, como eu expliquei há um tempo atrás para todos vocês, existe um padrão que Deus nos criou. Deus criou o homem em santidade. Porém, nós pecamos. E esse padrão foi perdido e ele é inalcançável por meios próprios. Eu expliquei para vocês que é como uma ilustração que eu vi. Imagine que todos nós estivéssemos correndo uma maratona. A maratona tem 42 quilômetros. Mas imagine que pelos seus esforços você consiga correr apenas 30 quilômetros. Alguns que se esforçam muito conseguem correr 35. Mas ninguém consegue alcançar o padrão de Deus, que seria todo o percurso. O homem, por sua própria força, de maneira alguma ele consegue alcançar o padrão de santidade requerido por Deus. Então, meus queridos, é isso que é importante nós entendermos, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, olha só, vou colocar aí na sua tela. Não importa quem somos, o que realizamos ou quais tenham sido nossas intenções, todos nós chegamos a Deus da mesma maneira e pelos mesmos meios. Então notem, meus queridos, não importa se eu nasci rico, pobre, branco, negro, pardo, índio, não importa se eu nasci nos Estados Unidos, no Brasil ou na África, não importa quantas boas obras eu tenha feito, não importa quantos pecados eu já tenha cometido, só existe um meio de salvação. E este é um meio único para todas as pessoas. E é isso que eu quero dizer quando digo para todos vocês que nós chegamos a Deus da mesma maneira e pelos mesmos meios. E o que isso deve nos fazer entender? Primeiramente, vamos dividir esse versículo em 3 partes. Nós vamos entender, primeiramente, que todos pecaram. Vamos ler aqui, versículos 10 a 12 de Romanos capítulo 3, já está na sua tela. Com licença novamente. Então, a palavra de Deus diz no versículo de número 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis.
Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Todos nós somos pecadores, meus queridos. Por melhor que talvez você se considere, nós somos pecadores. É isso que Romanos capítulo 3, versículo 10 está dizendo, e é isso que Paulo está dizendo no versículo 23 de Romanos capítulo 3, que todos pecaram. Mas de que forma que nós pecamos? Aqui o contexto não está falando de pecados do cotidiano. E aí nós vamos para Romanos capítulo 5, versículo 12, para que você possa entender. Leia comigo, estará na sua tela. Portanto, assim como por um só homem entrou no mundo... vamos começar de novo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, meus queridos irmãos, de que forma que todos pecaram? Simples. Todos nós recebemos os resultados do pecado de Adão. Quando ele pecou, em essência, todos pecamos. Por quê? Porque nós somos da geração de Adão. Nós somos herdeiros de Adão, ou seja, de Adão e Eva vieram os seus filhos, e nós somos, então, desta mesma linhagem. Nós viemos de Adão e Eva, todos nós. Então, da mesma forma que o homem pecou, esta herança pecaminosa passa de pai para filho. É por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele é 100% homem e 100% Deus. Porque ele não veio de semente humana. Por mais que ele nasceu de Maria, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, nós somos pecadores. Essa herança do pecado vem de Adão. É por isso que quando o apóstolo Paulo fala que todos pecaram, isso inclui qualquer pessoa. Até mesmo a mais bondosa, talvez aquela que se considera que não faz nenhum tipo de pecado. Se você nasceu de pai e mãe, o que é óbvio, todos somos pecadores. E essa herança vem de Adão. Se assim podemos dizer, essa herança maldita vem de Adão. Então, quando diz que todos pecaram, precisamos entender que o nosso pecado vem desde lá do Éden. Também, meus irmãos, ainda dentro desse contexto, a parte B do versículo diz que todos pecaram e carecem, ou seja, não temos e estamos destituídos da glória de Deus. Ou seja, em suma, nós não temos de maneira alguma a glória de Deus. E é exatamente aquilo que eu expliquei para vocês acerca da maratona. É como se tivéssemos chegado perto, porém para nós é inalcançável por nossos próprios meios. Então, meus amados irmãos, é isso que Paulo quer dizer, que nós estamos destituídos. Por isso que eu lhes falei que a melhor tradução do original está na Revista e Corrigida, que diz que destituídos nós estamos da glória de Deus. E quando falamos acerca da glória de Deus, temos algo ruim e algo bom para falar acerca disso. O Dr. Jelly Hullinger, ele diz o seguinte: a glória de Deus é a glória original, perdida pela queda e que será restaurada no futuro. É a glória dada por Deus, ou seja, o homem, quando foi criado, e posteriormente a sua mulher, ambos foram criados em santidade. Ambos foram criados num estado de realmente, para demonstrar a glória de Deus, como o ápice da criação de Deus. Porém, o pecado, lamentavelmente, acabou com tudo isso. Então, o que vem a ser essa glória de Deus? Hebreus capítulo 2, versículos de 5 a 8, vai nos dar uma dimensão sobre o que é isso. Vamos ler aqui? Aparecerá na sua tela. Preste bem atenção. Pois não foi a anjos que sujeitou... Vou começar de novo, irmãos. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites?
Fizeste-o por pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos teus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vamos voltar aqui para o nosso texto. Então, o que nós precisamos entender, meus irmãos? Olha só. O homem foi criado para agir como representante da criação e representante de Deus na terra. O versículo 2, capítulo 2, versículo 7 de Hebreus fala sobre isso. Porém, por conta do pecado, como o próprio irmão Davi pregou hoje pela manhã, isso não durou muito. Então, o que nós podemos entender? Meus amados irmãos, foi dado o domínio da criação ao homem. Por isso que ele é, vamos dizer assim, o ápice da criação de Deus. Porém, mesmo criado em santidade, o homem pecou. E aí ele perdeu essa glória de Deus. Por isso que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque, infelizmente, nós não podemos alcançar a glória de Deus porque nós somos pecadores. Só que notem, meus amados irmãos, como a Bíblia nos fala acerca desta glória, que um dia essa glória perdida ela será restaurada. Como isso são boas notícias para cada um de nós. Vamos ver Romanos capítulo 5, versículo 2, que diz o seguinte: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Também, meus irmãos, Romanos 8, 18 nos diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, ao mesmo tempo que nós perdemos, estamos destituídos da glória de Deus, a promessa do Senhor é que um dia nós teremos esta glória novamente sobre nós. Não porque nós merecemos, mas especificamente por conta da graça de Deus. E é aí, meus irmãos, que entra o versículo 24. Mas antes de entendermos o versículo 24, eu quero apenas reiterar que o estado que nós estamos, estado como pecadores, de maneira alguma nós podemos alcançar o padrão de Deus. Nunca ninguém pode se achar bom o suficiente para merecer a salvação. Ninguém pode comprar o céu. O céu não pode ser ganhado por obras de merecimento. Efésios 2, 8, 9 nos fala acerca disso. Então, meus irmãos, o que temos falado tantas vezes, quando você for falar de Cristo para alguém, principalmente você que participa do nosso curso de liderança, quando você estiver falando acerca do caminho da salvação de Romanos, faça com que a pessoa entenda que nós somos pecadores, que em nós não habita bem algum. Como diz Romanos capítulo 3, versículos de 10 a 12. Para sermos salvos, é importante cada um entender o seu estado perante Deus. Se nós acharmos que existe qualquer bondade em nós, nunca nós poderemos aceitar perfeitamente o sacrifício de Cristo. Porque para aceitá-lo, é necessário nós tirarmos toda a confiança de nós mesmos e colocarmos apenas em nosso Senhor. Eu disse para vocês, meus irmãos, é por isso que, lamentavelmente, muitas pessoas que frequentam as nossas igrejas nunca fizeram uma decisão a Cristo. Porque são sábios aos seus próprios olhos. São pessoas que são convencidas e nunca foram convertidas. É por isso que existem pessoas que nunca conseguem viver a vida cristã. Por isso que a vida cristã é um fardo. Por isso que as coisas do mundo elas são tão presentes nas vidas de algumas pessoas. Por quê? Porque nunca experimentaram da graça de Deus. Meus amados, quando pense em alguma coisa que você gosta. É tão difícil quando você tem aí alguma coisa que você gosta e eu penso no estrogonofe da minha mãe. Puxa vida, como eu amo o estrogonofe da minha mãe. Quando eu tô lá, eu gosto bastante de comer a comida dela, mas eu só posso quando estou junto com ela.
E eu mostro realmente, quando eu como, que aquilo para mim é satisfatório. Então, eu não posso dizer para ela que gosto da comida dela e como só um pouco. Então, meus irmãos, como é que nós podemos dizer que nós amamos a Deus se não queremos viver uma vida digna do nosso Senhor? Se nós entendemos como o nosso pecado nos separou de Deus, como o pecado original nos separou de nosso Deus, como é que nós poderemos retroceder e viver uma vida como mundanos, viver uma vida como pessoas que não amam a Deus? Meus amados irmãos, nós vemos nas vidas dos apóstolos como eles eram homens normais e quando encontraram Cristo, como eles foram transformados. Todo o livro de Atos fala sobre o caminho dos apóstolos no evangelismo e como alguns deles foram martirizados. Claro, o livro de Atos fala apenas do sofrimento ou da morte de Tiago, fala da morte de Estevão, mas Estevão não era um apóstolo, mas fala sobre os sofrimentos de Cristo. E nós vemos como, veja o sentimento de Estevão, quando ele estava sofrendo, quando ele estava sendo martirizado, em momento nenhum ele negou o nosso Senhor. Esse é o padrão que nós devemos ter. Como é, meus amados irmãos, que nós podemos experimentar da graça de Deus e retroceder? Isso é impensável, isso é inconcebível, quando nós entendemos o preço que foi pago. Como é que nós podemos ser amigos do mundo e amigos de Deus? O Senhor Jesus Cristo já disse que não podemos servir a dois senhores. Então não se engane. Muitos hão de dizer naquele dia: Senhor, Senhor, acaso não temos feito coisas em seu nome? Qual que é a resposta do Senhor? Nunca te conheci. Então entenda, meu querido ou minha querida, não importa quantos anos você tenha de igreja, se você nunca entregou a sua vida a Cristo, se você nunca reconheceu o seu estado pecaminoso diante do Senhor, é bem possível que você nunca fez uma decisão a Cristo verdadeiramente. A salvação não é uma crença em algo vazio, não é confessar simplesmente algo da boca para fora, mas é algo que é visto diariamente nas nossas vidas. Como eu posso dizer que amo a Deus, mas não amo a igreja? Como eu posso dizer que amo a Deus e não amo a palavra de Deus? Como eu posso dizer que amo a Deus e não amo falar com o meu Pai? Como eu posso dizer que amo a Deus se eu não amo os meus irmãos em Cristo? Então, meus queridos irmãos, é importante nós entendermos que todos somos pecadores e destituídos nós estamos da glória de Deus. Glória esta que um dia nós alcançaremos, não pela nossa força, mas pela graça de Deus. E é isso, meus queridos, que nós queremos falar agora. Vamos falar sobre a graça de Deus, porque a justificação está baseada na graça divina. Veja, versículo de número 24, eu confesso a vocês que, infelizmente, eu esqueci de colocar o versículo 24 aí. Vamos ler aqui, eu coloquei só apenas o versículo 23, mas eu vou ler para vocês o versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Então, o versículo ele continua dessa forma, 23 e 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Então, algumas coisas importantes para nós entendermos. Primeiramente, meus irmãos, você já deve ter visto em algum lugar este slogan, Sola Gratia, que é uma das 5 solas que Martinho Lutero ele expôs quando então se rebelou contra as mentiras que eram profanadas ali pela Igreja Católica da Antiguidade. Mas o que ele quis dizer é que somente a graça. E o que é a graça? A graça é nada mais, nada menos do que um favor imerecido. E aí, meus amados irmãos, o que nós precisamos entender? Nós, pecadores, não podemos exigir absolutamente nada de Deus e em nenhum sentido Deus nos deve alguma coisa. Às vezes eu vejo esse povo aí dizendo que deve se determinar alguma coisa para Deus. Quem somos nós para determinar algo para Deus, Criador de todas as coisas? Olha só. Preste bem atenção nessa lógica.
Um filho que manda no pai, alguma coisa está errada, não é verdade? O que é dito na palavra de Deus? Os filhos devem honrar os seus pais. Então, lhe devem obediência. Então, como é que você pode dizer que você deve determinar alguma coisa para Deus como nosso pai? Isso não condiz em momento nenhum com aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. Mas nós, como pecadores, não podemos exigir absolutamente nada de Deus. Porque foi Ele, por sua graça, que nos providenciou a salvação. E é exatamente isso que eu estou dizendo neste próximo parágrafo. Deus escolheu nos salvar apesar de nós e não por causa de nós. Como assim? Nós somos pecadores. E nós sabemos que o pecado não habita na presença do Deus Santíssimo. Então, apesar de nós sermos pecadores, Deus quis nos salvar. E Ele escolheu nos salvar. Não porque nós somos bons, mas apesar de nós sermos pecadores. Meus queridos irmãos, note bem, a graça não pode ser graça se a ação salvífica de Deus for motivada por alguma coisa em nós. Caso contrário, não será favor imerecido. Eu repito, meus queridos, quando Deus olha para cada um de nós, Ele vê homens pecadores. Ele vê pessoas que estão destituídas de sua glória. Como que Ele pode nos aceitar? Ele não aceita as nossas justiças, mas aceita o sacrifício de Cristo, os méritos de Cristo em nosso favor. Isso é a doutrina da justificação, é isso que nós temos falado, irmãos. É por isso que nós devemos agradecer, porque Cristo deu a sua vida por nós. Porque naquela cruz Ele levou sobre si, Ele pagou pelos nossos pecados. Como o versículo 24 nos diz, foi pago, meus irmãos, gratuitamente, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Nós não precisamos pagar nada. Não se engane, meu querido. Você não precisa pagar nada. Você não precisa cumprir com nenhum tipo de tradição, nenhum tipo de dogma, nenhum tipo de sacrifício, nada, absolutamente nada que venha de nós mesmos. Precisamos sim crer que Jesus Cristo deu a sua vida em nosso lugar, que nós somos pecadores e pelas nossas próprias forças, pelos nossos próprios méritos, nunca poderemos fazer a vontade de Deus. É isso que é importante para cada um de nós entendermos. E é por isso que Deus é tão maravilhoso. Que Ele enviou o seu único Filho para dar a sua vida em prol de pecadores indignos que somos nós. E a partir do momento que nós entendemos isso, nós entendemos o que é a graça de Deus. Meus amados, para concluirmos esta noite, vocês estão vendo, como eu já lhes expliquei, estamos sendo um pouco mais breves hoje por conta das situações que já lhes foram explicadas para vocês, mas eu quero apenas concluir explicando novamente algumas coisas que nós já falamos. Primeiramente, nós aprendemos que todos são justificados da mesma forma, visto que espiritualmente falando nós somos iguais, ou seja, sem Cristo estamos mortos em nossos delitos e pecados. Todos pecamos em Adão e a glória original com que o homem foi criado foi perdida quando ele, Adão, pecou. Também nós aprendemos que um dia esta glória será restaurada e que Deus, por sua graça, nos proveu um meio para sermos justificados e usufruirmos de sua glória futura. Eu quero falar a todos vocês que me ouvem e me assistem essa noite. A você
que recebeu Cristo como seu Salvador. É muito importante que nós entendamos que mesmo salvos em Cristo, nós precisamos entender o valor que foi pago pela nossa redenção. Nós não precisamos dar nada, nós precisamos apenas crer naquilo que Cristo fez e entender o nosso estado diante de Deus. Quando confessamos Jesus como Senhor, estamos dizendo com a nossa própria boca que pelos nossos próprios meios não podemos ser salvos. E isso deve refletir nas nossas vidas. Assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Se você, que se diz salvo em Jesus Cristo, tem vivido uma vida de pecados, tem vivido uma vida longe do Senhor, será que realmente você é salvo em Cristo? Coloque a sua vida diante de Deus, ore diante do Senhor. Nós precisamos entender que o senhorio da vida do salvo pertence a Cristo e não ao pecado. Então não adianta viver numa vida de pecados e se dizer um cristão. Não. Viva na esperança da glória futura. Como nós falamos hoje pela manhã, meus amados irmãos, como é importante nós entendermos que todas essas coisas que nós passamos são passageiras. Eu quero ler para vocês, não está na sua tela, mas eu coloquei esses dias esse versículo nas minhas redes sociais, porque realmente, meus irmãos, é importante nós entendermos essa verdade. Mas Salmo 73, 26 diz o seguinte: ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Esse, na verdade, é realmente o pensamento, deve ser o nosso lema, deve ser a nossa bandeira nesses momentos de dificuldade que nós temos passado. Tudo isso é passageiro, meu irmão. Nós fomos salvos por Jesus Cristo. Então haverá um novo céu, uma nova terra, um estado eterno onde nós viveremos. Então aqui neste mundo, enquanto nós estamos vivendo neste mundo, nós precisamos demonstrar a todas as pessoas a quem nós servimos. Nós precisamos demonstrar o nosso amor e a nossa devoção ao nosso Senhor e Salvador. Exatamente o que nós estávamos vendo na EBD. Que a eternidade de Deus deve refletir ou repercutir nas nossas vidas a ponto de outras pessoas também poderem enxergar. Mas para você que não tem Cristo como Salvador, eu quero lhe dizer que você, eu, todos nós somos pecadores. Mas o que distingue um salvo de um não salvo é que aquele que é salvo, ele clamou a Jesus para que ele fosse o seu Salvador. E você pode fazer isso, como nós falamos. Versículos de 9 a 20 fala sobre o nosso estado deplorável de pecado. Mas agora, versículo 21, demonstra uma mudança de contraste. Deus nos justificou gratuitamente por meio de Jesus Cristo, por sua graça. E para isso, meu querido, você pode, na sua própria casa, clamar a Jesus que seja o seu Senhor e o seu Salvador. Se porventura você gostaria de conversar mais sobre isso, entre em contato comigo, vou ter o maior prazer de poder abrir a palavra de Deus e mostrar para você como você pode ser salvo. Se você já frequenta a igreja e ainda assim tem dúvidas de salvação, ainda assim é importante que você tire essas dúvidas. Meus queridos, não percamos a oportunidade. Se você é salvo, não perca a oportunidade de servir ao Senhor. Se você não tem Cristo como Salvador, o dia para a sua salvação pode ser hoje. Estava lendo hoje à tarde de uma moça que era uma cantora de funk, mas estava aí no auge da sua carreira e por causa de asma ela veio a óbito. Ela era jovem e infelizmente faleceu. Às vezes as pessoas pensam, eu vou falecer quando eu tiver 80, 90 anos. Nenhum de nós tem certeza que daqui a 5 minutos nós estaremos vivos. Então, o meu apelo a cada um de vocês
é que nós apliquemos a palavra de Deus em nossas vidas. Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Meus amados, a doutrina da justificação é a doutrina da esperança. É a doutrina que nos traz a alegria de saber tudo aquilo que foi feito por cada um de nós, aquilo que éramos e agora aquilo que somos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Minhas redes sociais estão abertas a cada um de vocês. Caso queiram conversar, por favor, entre em contato conosco. Vamos orar mais uma vez? Oremos então. Pai de amor, Deus de misericórdia, eu clamo a Ti que o Espírito Santo fale a cada coração. Da mesma forma, ó Deus, que Tu falaste ao meu coração naquele dia 24 de setembro de 2004, mesmo frequentando uma igreja sadia, mesmo estando no seminário por tantos anos, ó Deus, eu não era salvo. E a graça do Senhor foi quem permitiu que, mesmo 6 anos frequentando a Igreja Batista Nova Vida, eu pude, por sua graça, Senhor Deus, clamar a Jesus para que fosse o meu Senhor e o meu Salvador. Eu oro, Senhor Deus, que essa noite, aqueles que são salvos possam entender que as nossas vidas não são para o nosso lazer. Nós estamos aqui neste mundo para poder servir. A nossa vida serve para servir ao Senhor. Tantos são aqueles, ó Deus, que estão ao nosso redor, que estão carentes de salvação. Então precisamos entender que temos um inimigo invisível que milita contra a nossa fé e muitas vezes temos dado espaço, temos permitido que Satanás possa entrar nas nossas vidas por aquilo que nós assistimos, por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós fazemos. E quanto a isso, ó Deus, eu clamo que o Senhor abra os nossos olhos, mas que cada irmão entenda que nós precisamos ser o bálsamo neste mundo. Precisamos, ó Deus, agir como embaixadores de Cristo que somos nesse mundo perdido. Abra os nossos olhos, ó Pai. Faz com que esta semana seja uma semana de transformação. Eu oro, Senhor Deus, também por aqueles que não têm Cristo como Salvador ou aqueles que não têm certeza de sua salvação. Que eles entendam que a nossa vida neste mundo é como a erva, como assim Isaías e o apóstolo Pedro falaram em seus respectivos livros. Nós não sabemos, ó Deus, quanto tempo nós aqui passaremos, mas eu sei que a Tua palavra nos diz que aquele que não crê já está condenado. Então, às vezes, ó Deus, existem pessoas que podem estar frequentando esta igreja e nunca foram salvos. Eu oro, Pai de amor, que o Senhor continue com a sua poderosa mão e sua graça agindo em cada vida, em cada coração. Ainda peço, Senhor Deus, por aquelas pessoas que a nossa querida irmã Alaide nos pediu, os seus vizinhos, também a sua conhecida, enfim, todos aqueles, ó Deus, que estão padecendo de alguma situação, tanto os nossos familiares. Eu oro, Pai de amor, ainda pela mãe da irmã Rose lá no Amazonas. E, ó Senhor Deus, ajuda-nos a que esta semana possamos servir ao Senhor com integridade e com retidão de caráter. É o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Meus irmãos, que grande bênção estar com vocês esta noite. Vou tomar mais um pouquinho aqui. Obrigado por suas orações. Hoje, depois do culto, minha querida irmã Gessi entrou em contato, preocupada comigo, perguntando se estava tudo bem. Está tudo bem, dona Gessi, está tudo bem, meus irmãos. Realmente, final de ano, estou na minha última semana de estudos. Então, se Deus quiser, continuarei estudando aí no próximo ano. Mas é bem puxado e bastante tarefas e o ano foi bastante puxado. Então, é cansaço, né? Fora que, como eu disse para vocês, a garganta está um pouquinho ruim, às vezes um pouquinho de dor de cabeça. Mas a mudança de temperatura não é fácil, meus irmãos. Eu estava vendo hoje, está sendo dito que na quarta-feira nós vamos chegar aos 40 graus de temperatura. E na sexta-feira a máxima vai ser de 24. Então essa mudança brusca de temperatura nos pega a todos. Então cuidem-se, meus irmãos, cuidem-se. Aqui, como eu lhes falei, já lhes expliquei, esperamos que o Senhor continue a nos guardar, independente do que seja, minha esposa está bem.
Todos estamos bem e ansiamos, meus queridos, por vê-los na semana que vem. Continuem orando pelos nossos governantes. Semana que vem temos eleição. Peça a Deus sabedoria sobre a quem confiar o seu voto. E também, meus irmãos, vamos orar pelo nosso país. Infelizmente, temos visto ultimamente que a onda de ódio tem sido propagada por todos os cantos. É claro que nós entendemos que vidas negras importam, mas todas as vidas importam. Toda a nossa solidariedade aos familiares desse rapaz que faleceu, mas ainda assim, meus irmãos, precisamos entender que Deus ama a todas as pessoas. Então nós precisamos também estender o nosso amor por todos. Vamos orar pela nossa sociedade e entendemos que somente Cristo pode fazer o trabalho de mudar todos os corações e nós somos o canal, irmãos, para que pessoas possam ver Cristo. Aproveite as oportunidades, ore a Deus por oportunidades. Vamos orar também pelos nossos queridos irmãos Júlio, Beth e Túlio, que na terça-feira viajarão, terão um tempo merecido de descanso. Que Deus os abençoe, sei que estão nos assistindo. Grande abraço lá para a família de vocês e esperamos vocês na volta aqui, tá certo? Meus irmãos, tenham todos uma boa semana. Amo muito vocês, estamos com saudade. Prestem bastante atenção nas nossas redes sociais que avisaremos para vocês acerca dos próximos cultos, tá certo? Nós vamos colocar novamente um hino de Natal. Estamos chegando aí no Natal, meus amados irmãos. E, então, quarta-feira, com a graça de Deus, estaremos juntos, tá certo? Uma boa noite para vocês, uma boa semana, um bom restante de domingo. Deus abençoe a todos. Prazer imenso estar com todos vocês. De Cristo e